Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Muitos utilizam essa passagem bíblica de Apocalipse 13, versículo 16, como forma de criticar uma realidade que está entre nós, a da implantação dos chamados biochips. Já outros vão além e apostam que a tal marca da besta não será um dispositivo, mas sim uma tatuagem na pele, ou mesmo um código QR em nossos telefones. Depois que a China começou a usar esse tipo de código por conta da pandemia, muitas pessoas fizeram comparações com os versículos seguintes daquele capítulo. Aqui é Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Bom, para que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse versículo e o anterior do capítulo 13 de Apocalipse são muito diretos. Olha só. No fim dos tempos, a humanidade será obrigada a aderir a uma marca. Aqueles que não a tiverem terão sua liberdade retirada por quem estiver no comando do mundo. Agora, veja o cenário chinês. Como forma de diminuir os riscos de propagação da doença, o governo implementou uma espécie de código de saúde, em que é possível ver como está a saúde de cada pessoa e, a partir disso, delimitar em quais lugares ela pode ir. Com a ajuda de duas grandes empresas voltadas para a internet no país, o governo implementou esse novo sistema de códigos em 2 aplicativos que praticamente todo mundo de lá com smartphone possui. O LPay, voltado para pagamentos, e o WeChat, de mensagens. Em Moscou, a capital da Rússia, as autoridades também aderiram a um sistema parecido em abril de 2020, só que um pouco mais rígido. Por lá, pessoas com mais de 14 anos deveriam ter um código QR no celular, se quisessem sair de casa. Era preciso baixar um aplicativo do governo e completar um formulário, colocando ali qual o objetivo da pessoa em sair de sua casa e a rota a ser feita. Um código QR seria enviado para o smartphone, para que as autoridades pudessem verificá-lo nas ruas e em estabelecimentos. Aqueles que fossem encontrados sem permissão ou tivessem repassado informações falsas receberiam uma multa. Em julho, o Chile também acabou implementando um sistema parecido, com o acréscimo de que as pessoas tinham dias limitados para sair de casa. E o código QR teria algumas horas de validade. E em meio a essas ferramentas, uma aposta da ciência para o futuro é a implantação de chips, que deixariam ainda mais dinâmica a verificação de informações dos cidadãos. Se isso te parece futurista, fique sabendo que dispositivos como esse já são usados para muitas outras coisas ao redor do mundo. Em alguns países, e até mesmo aqui no Brasil, os biochips ajudam algumas pessoas com tarefas simples, como abrir a porta de casa ou de um escritório, simplesmente aproximando a mão da maçaneta, que terá um sensor. Agora, cientistas estão vendo a possibilidade de chips armazenarem outros tipos de informações, incluindo o histórico médico, por exemplo, ou mesmo podendo monitorar sinais vitais.
Alguns desses chips são tão pequenos que até parecem um grão de arroz. E podem ser envoltos em uma camada de vidro para evitar inflamação no organismo ou oxidação. Embora hoje em dia eles não sejam capazes de realizar o diagnóstico preciso de uma doença, os cientistas são esperançosos quanto ao cenário de tudo isso no futuro, podendo ser bastante diferente do atual. Com o avanço da tecnologia, esses biochips poderiam ser usados como uma espécie de monitoramento de diagnóstico, para que pacientes não precisem retornar ao hospital com muita frequência, ou mesmo melhorar pontos fracos e aprimorar habilidades do ser humano. Mas aqui, nós entramos em um tópico que dá muito pano para manga, sobre biohacking e transhumanismo. Se quiserem saber mais sobre esses conceitos, me contem nos comentários que podemos preparar um vídeo sobre eles, ok? Fato é que a ciência busca um dispositivo para facilitar o sistema de saúde e até mesmo o trabalho de um médico, que poderia acessar dados importantes de um paciente, como telefones de emergência, tipo sanguíneo, e até saber se a pessoa tem alergias ou alguma doença específica. Outras funcionalidades também já são uma realidade, como a possibilidade de parear um biochip com um smartphone para passar um cartão de visita, ligar o carro sem precisar das chaves, pagar uma conta sem usar o cartão de crédito, o que demanda o código do seu cartão para colocá-lo no chip, e até mesmo apresentar um bilhete de ônibus, metrô ou avião, apenas aproximando a mão de um dispositivo. Normalmente, o chip é colocado entre o polegar e o dedo indicador, por ser o local com menos riscos de danificação dos nervos, tendões e vasos sanguíneos. E é possível removê-los, viu? Da mesma forma que a implantação não deixa cicatriz, para retirá-los, é preciso fazer apenas uma incisão de poucos milímetros na região. Aqui no Brasil, a empresa Project Company os vende por R$ 350. Só que é preciso ficar atento às fake news, que se aproveitam desse tipo de conteúdo. Em maio, por exemplo, surgiu na internet a falsa notícia de que o empresário Bill Gates estaria financiando a criação de uma vacina não líquida contra o vírus. A notícia ainda dizia que a tecnologia seria um microchip implantado na pele. Em contrapartida, em 2019, foi divulgado que a fundação de Bill Gates estava desenvolvendo uma espécie de tatuagem com uma tinta segura que seria aplicada ao lado do local da vacina. Tudo para que as pessoas tivessem uma espécie de histórico biológico, ao invés do registro no papel ou digital. A ideia principal era facilitar a manutenção desses registros, para que as autoridades pudessem detectar rapidamente quais vacinas uma pessoa tomou. Claro que tudo isso gerou bastante polêmica, hein? Algumas pessoas até relacionaram o chip e as tatuagens com algumas previsões de videntes famosos, como Nostradamus e Baba Vanga, que teria previsto a queda das Torres Gêmeas, por exemplo. Foi aí que o assunto sobre a marca da besta surgiu outra vez. É verdade que tanto os chips quanto as tatuagens são possibilidades de serem a tal marca. Mas ainda não podemos bater o martelo, já que o livro sagrado não fecha o assunto. Um ponto importante na passagem bíblica, que gera diferentes interpretações, é em relação à obrigatoriedade de se colocar a marca da besta e as consequências para quem não o fizer, como perseguições. Outras interpretações apontam que, embora um chip ou uma tatuagem na pele possam carregar informações de uma pessoa,
Somente isso não transforma o dispositivo na tal marca. Em relação aos aplicativos chineses, a população recebe um código, QR, depois de preencher um formulário com algumas informações pessoais, como nome, telefone, número de passaporte e da identidade. O que vai definir qual código um cidadão irá receber vem logo em seguida, quando a pessoa marca se está com algum dos sintomas, como febre, tosse seca e fadiga. Além disso, também é preciso repassar o histórico de viagens e pontuar se esteve em contato nos últimos 14 dias com alguém que foi confirmado ou tenha suspeita da doença. Em pouco tempo, o governo irá verificar as informações e encaminhará o tal código QR, que poderá ser verde, vermelho ou amarelo. Quem estiver com o código verde pode andar normalmente pelas cidades, passear em shoppings, restaurantes e pegar o metrô. Quanto aos que receberem o código amarelo, todos devem ficar em quarentena por 7 dias. Já aqueles que recebem o vermelho devem ficar 14 dias de quarentena. Ainda no caso do código amarelo e vermelho, as pessoas serão impedidas de entrar em qualquer estabelecimento que esteja monitorando a entrada com os códigos. E isso gerou muitas críticas, já que existem pessoas que não possuem smartphones e algumas podem receber um código errado, sendo obrigadas a entrar em quarentena. Os códigos de saúde não são obrigatórios para toda a população, mas é quase como se fossem, pois muitos estabelecimentos em várias cidades do país aderiram à ferramenta. O outro uso do código, interpretado como uma invasão de privacidade, está relacionado ao monitoramento dos cidadãos em áreas públicas. O objetivo é localizar pessoas que possivelmente estiveram em contato com alguém que foi confirmado o diagnóstico e passou por um lugar onde muitos também frequentam. A ideia é que os códigos de saúde e os dados coletados sejam deletados à medida em que a doença recue no país. Em abril, por exemplo, habitantes de algumas cidades já não precisavam mostrá-los. Só que em outras regiões, onde a população é maior, ainda era necessário apresentar a ferramenta. O medo de algumas pessoas é de que o governo transforme o código em outro tipo de ferramenta de controle. O que você acha sobre tudo isso? Aguardo o seu comentário e um forte abraço. Até mais. Tchau.